E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo Trevisan aqui do canal Jesus Freak. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Rapaz, o WhatsApp tá fora do ar, né? Caramba, como é que a gente vive agora? Nas últimas 2 semanas eu postei vídeos falando sobre a geração TikTok, geração Instagram e agora geração YouTube. Você já ouviu falar dessa plataforma chamada YouTube? Então, antes de mais nada, eu queria deixar muito claro, isso não é um vídeo de ataque contra o YouTube, porque eu seria muito hipócrita se eu estivesse fazendo isso, porque eu tô usando o YouTube nesse momento. É só mais um alerta de como nós temos usado essa plataforma de uma maneira que talvez não seja tão boa e como nós podemos usá-la melhor. A geração YouTube, nós, geração YouTube, somos uma geração rasa. Somos uma geração que ouve 50 mil pregações por dia, que ouve 300 vídeos de um influencer tal e um youtuber que é legal e ele é cristão e não sei o que. A gente ouve entrevistas e não sei o que, mas depois de 50 mil pregações nós não temos a coragem e a vergonha na cara de abrir a nossa Bíblia para ler direto na fonte. Nós somos uma geração rasa. Nós somos uma geração que ouve 60 mil podcasts por semana, mas não tem a capacidade e a proatividade de ler o livro que o cara do podcast indicou. Ouvimos podcasts de temas diversos, mas não temos a coragem de ler um livro acerca daquele tema para nos aprofundarmos mais naquilo. Para ter uma mente um pouco mais aberta e ler 1, 2, 3 livros ou um artigo acerca daquele tema, nós não temos essa coragem. Somos preguiçosos demais. Somos preguiçosos. A gente tem disposição para ouvir uma pregação de 50 minutos porque a gente só tá ali ouvindo, mas não tem a coragem de ficar 30, 20 minutos lendo a nossa Bíblia sobre o texto que foi pregado, refletindo e meditando no texto ao qual nós ouvimos uma pregação sobre. Somos uma geração preguiçosa demais para ir além da pregação que nós ouvimos e ler sobre o texto que foi pregado, para ir além do podcast que nós ouvimos, para ler sobre um livro que foi até citado naquele podcast. Somos uma geração rasa de conteúdo. Estamos satisfeitos simplesmente em ouvir com o que alguém falou, mas não temos a proatividade de ir atrás por nós mesmos. Justamente por sermos uma geração rasa, somos uma geração volátil, uma geração instante, inconstante no pensar, uma geração que é muito facilmente conduzida pelo discurso de outros. Acreditamos no discurso de terceiros, do que o pregador ou o influencer, o youtuber tal falou no YouTube, e a gente já acreditamos como verdade sem nem mesmo analisar se é bíblico ou não. Justamente por sermos uma geração rasa, a gente assiste conteúdo antibíblico, curte e compartilha conteúdo antibíblico porque a gente não sabe que é antibíblico, porque a gente não leu a Bíblia, a gente não sabe nem o que é bíblico para falar o que é antibíblico. Somos uma geração muito facilmente enganada pelo discurso de terceiros, porque a gente é preguiçoso demais para averiguar fontes. Ah, não, mas o pregador disse que naquele contexto acontecia aquilo. Tá, mas de onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso que ele falou? Dá pra gente averiguar a fonte dele? Ele leu isso onde? Quem que falou isso pra ele? Somos uma geração facilmente influenciada por terceiros e isso é perigoso demais, porque tem muito charlatão na internet falando besteira sobre a Bíblia e a gente acredita, porque a gente tá só ouvindo o discurso do cara no YouTube e depois desliga e vai fazer qualquer outra coisa e esquece de ler a nossa Bíblia. Para resolvermos esse problema, vamos renunciar à nossa preguiça, sabe? Vamos ouvir a pregação sobre o texto e vamos depois pegar a nossa Bíblia, abrir e ler, sabe? Pegar um papel, uma caneta, um caderno, um marca-texto, um café e mergulhar naquele texto. Pegar um comentário bíblico, liga para o seu pastor para falar sobre aquele texto. Vamos além da pregação que nós ouvimos. Vamos além do podcast. Por exemplo, eu ouvi o podcast do Bibotalk junto com o Igor Miguel sobre o livro do Igor Miguel, A Escola do Messias. E eu falei, caramba, que podcast incrível, maravilhoso, nossa, eu vou comprar aquele livro e vou ler. E aí eu ganhei o livro do meu amigo, cara, eu comecei a ler esse livro, eu tô na metade do livro, cara, aquele podcast não é nada comparado com o conteúdo do livro, esse livro é maravilhoso, aquele podcast não é nada comparado ao conteúdo do livro. Vamos além do podcast, vamos além da pregação, vamos deixar de ser preguiçosos. Uma dica para te ajudar a resolver o problema desse pensamento facilmente conduzido por outros é apresente pensamento crítico. Sabe? Ah, mas o pregador disse isso, mas
Tá, mas será que tá certo? Será que é bíblico? Será que o que ele falou faz sentido? Apresente pensamento crítico, converse com outras pessoas. Ah, mas ele se posicionou teologicamente de tal forma. Ah, mas ele disse que eu tenho que fazer isso. Ele disse que eu tenho que pensar daquele jeito. Ele disse que o homossexual é isso. Mas apresente pensamento crítico. E por último, tenha boas referências, cara. Para de ouvir gente falando merda em cima de merda na internet. Eu assisto muito stand-up na internet, cara. E eu adoro, mas eu vou ficar até quando? Vou ficar até que hora? Vou ficar o dia inteiro assistindo isso, sabe? Assista coisas que vão encher a sua cabeça. Tenha boas referências, coisas que vão te edificar e te ensinar alguma coisa. Cara, esse foi o vídeo de hoje. Não vamos nos vender a essa geração rasa, essa geração volátil, inconstante no pensar. Sejamos pessoas proativas em estudar, em mergulhar na palavra de Deus. Sejamos pessoas que têm pensamento crítico, pessoas firmes na fé em que nós cremos, certo? Deus abençoe sua vida, curte esse vídeo, compartilha com quem você puder. Tamo junto, até terça-feira que vem. Falou, falou!